Amiga, faço café. Porque hoje o papo é sobre crescer antes da hora. Difícil, Tópico sensível, hein? Bora. Bora. Hoje o assunto é simplesmente crescer antes da hora mesmo. E nós duas passamos por isso praticamente ao mesmo tempo. A gente comentou em outro episódio que nós duas temos adolescentes de 16 anos, que são muito amigos, muito próximos. E a gente engravidou praticamente quando meu filho estava nascendo, ela estava prestes. Porque a Bia é de março E o Digo é de dezembro. Então a diferença deles é de apenas 3 meses. E aí nós duas precisamos crescer antes da hora. Antes da hora. E Ai, mas da onde vocês tiraram de gravar um podcast e falar de maternidade na adolescência? Gente, Pra você, mãe, que Pra engravidou cedo, assim como nós. não é um tema que a gente escolheu, né, a princípio, mas que a gente acha necessário justamente por podcast ser de histórias reais, de mulheres reais. E quantas mulheres não precisaram crescer antes da hora? E ainda precisam, né? A gente se depara com amigas passando por isso. A gente tem um papo muito aberto com os nossos filhos, Sim. né? Porque eu engravidei com a idade que meu filho tem hoje. Então, ainda que ele seja o que eu tenho de mais valioso nessa vida, o quanto eu tive que abdicar, né? E o quanto ele precisaria abdicar. Às vezes pro pai não muda tanto, né? Falando nele. Oi, filho. Tudo. Fala rapidinho que a mamãe tá gravando um podcast. Eu tava falando de você. Você sentiu? Tem que ser, gente. Ah, Digo, jura que você me ligou pra isso? Quer comer? Não, filho. Na hora que eu terminar eu te aviso. Tá bom? Te amo. Ô, beijo. gente. É isso. Gente, é mole. Ele quer saber que horas eu vou chegar em casa. Teu pai. Acho que. Tá vendo? Aí os filhos Muda as crescem e o coisas. papel se inverte, tá? Ele ligou apenas pra saber: ô mãe, onde a senhora tá? Que eu cheguei e a senhora não tava. E eu deixei um bilhetinho pra ele na mesa, só que ele leu? Não leu. Bom, filhos isso, adolescentes. gente. Podia encerrar aqui o podcast que já tava tudo explicado. Ai, eu me perdi. Onde que eu tava? Sobre o que a gente conversa com eles. Então, eu tive uma conversa bem aberta com ele, porque é necessário, né? A gente sabe que é necessário, não que isso previna 100% das coisas acontecerem, porque basta um único ato, né? Pra que tudo mude. Mas eu acho que esse diálogo aberto, nós enquanto mães, é muito importante que aconteça para que a gente não tem poder nenhum de evitar nada, mas a gente pode alertar, a gente pode Mostrar o certo. mostrar e né? dizer também o que vai acontecer, o que pode acontecer e como prevenir também, né, gente? Porque talvez se a gente tivesse tido esse tipo de acompanhamento ou se a gente tivesse mais clareza Por mais sobre que isso. nossas mães falaram, né, sobre o assunto, como que faz, né, como que previne, mas nossa cabeça não era muito madura, acho que pra entender. Eu acho que eu não tinha essa maturidade naquela época pra entender que poderia. A gente sabe que pode acontecer, mas eu acho que na época, tô falando de mim, tá, gente? Não sei, nunca vinha essa questão, e se acontecer, nunca passou pela minha cabeça. Pra mim foi uma coisa assim que eu acho que existia um tabu na minha casa sobre esses tipos de conversas entre mãe e filha, que a gente sabe que acontecem em muitas casas por aí, e às vezes não é, na verdade assim, na maioria das vezes, né, não é por falta de cuidado e falta de acolhimento, e sim porque às vezes as mães ou os pais, enfim, não se sentem confortáveis, né, acham também. que é um assunto assim muito delicado de falar com os filhos. Então assim, lógico que ninguém é inocente, né, gente? Sim, né? Você não engravida brincando de boneca. Sim. É uma coisa lógica, mas às vezes você não tem tanta informação e tanta clareza como hoje a gente consegue passar para os nossos filhos, né? sendo mães jovens, digamos assim. E eu vejo muito hoje sendo sexóloga, porque, sei lá, quem me conheceu lá nunca na vida ia falar que eu ia virar sexóloga, jamais. Não tinha isso.
Mas o que eu aprendi muito estudando é que a gente tem que entender que os nossos pais também, eles passam o que eles aprenderam. Exatamente. E se eles vão passar do jeito que eles aprenderam. E por isso que a gente, cada geração vai mudando, né? Porque a gente vai estudando, vai aprendendo e a gente vai passando de forma diferente para nossos filhos. E a sexualidade, o sexo é uma coisa, não é fácil de falar quando você não tem costume de falar e você não se sente confortável. Porque eu falo muito com minhas pacientes que me perguntam, pá, mas como que eu ensino pro meu filho, pra minha filha sobre isso? Mas se eu não gosto de falar do assunto, eu falei, então você precisa tratar você. Porque se você não consegue você falar pra você mesmo, como que você fala pra outra pessoa? Gente, e a gente vê isso muito, você principalmente, né? Mas nos eventos, que a Paloma também é palestrante, tá, gente? Então ela promove um evento, vou fazer até uma publi aqui, tá? O Entre Elas. E ela já fez também o Entre Nós, que é um encontro para casais, e o Entre Elas é um encontro para mulheres, onde a gente consegue receber muita informação. Ela fala muito abertamente, né? Ela traz situações que às vezes a gente, já mulheres informadas, não sabemos. Porque não é sempre que você vai buscar conhecimento de coisas onde você acha que já tá tudo bem. O conhecimento que você tem, ainda que seja uma coisa muito rasa, a gente acha que sabe de tudo. E aí você vai no evento e fica, será que eu me conheço? E é real isso, gente. Não conhece, gente. Exato. Então a gente vê que às vezes a gente não consegue nem passar informação porque a gente não tem essa informação. Então é muito importante que esse tabu, a sexualidade não deveria ser um tabu. Não deveria ser um tabu, né? Não deveria mesmo, porque nós, né? Veio porque nossos pais tiveram em algum momento da vida todo mundo lida com a sexualidade, independente da forma que seja. Então, precisa ser falado para os nossos filhos para que eles tenham informação. E tudo tem. Hoje, principalmente na internet, para quem é mãe, você consegue falar sobre sexualidade pro seu filho desde pequeno. Tudo, eu falo, gente, a gente fala de sexualidade pra criança desde a primeira que ela nasce. A partir do momento que você vai trocar a fralda do seu filho, você fala assim, filho, mãe vai trocar a fralda, vai limpar. Olha, é assim que limpa. Desde pequeno você vai falando, ele vai entendendo. E uma coisa que, gente, por favor, para de inventar nome pras coisas que não é certo. Se nariz é nariz, orelha é orelha, cabelo é cabelo, pintinho é pintinho, gente. Pepeca é pepeca. Não fica dando nome aleatório, porque isso pode prevenir abusos nas crianças. Porque se você inventa um nome... é bolacha, bolachinha, que eu já ouvi. Florzinha. Não, gente, não dá. E porque, infelizmente, o mundo é ruim, né? As pessoas... Tem pessoas muito ruins no mundo e a gente tem que informar. Quanto mais informação a gente dá para nossos filhos, menor o risco que eles correm de acontecer alguma coisa com eles, né? Com certeza. Então, a gente entende que nossos pais passaram o que eles sabiam. E que a gente tem nossa responsabilidade também, né? Com certeza. E assim, eu falo até pela minha mãe, né? A minha mãe é de outra geração da mãe da Paloma. Então, assim, a minha mãe já me teve... mais velha, né? Mais velha. Então, assim, a minha avó faleceu muito cedo. Então, a minha mãe precisou se virar muito cedo. Aí, se eu começar a falar da minha mãe, já vou dar vontade de chorar. Então, é a mulher mais forte, mais incrível que eu conheço na minha vida. E, assim, eu não tenho dúvidas que muito conhecimento que eu tenho hoje, com 33 anos, a minha mãe com 72 não tem. Sim. Porque ela não foi ensinada, ela não teve quem fizesse isso por ela. Então, gente, se a gente tem esse poder de ter conhecimento e poder passar pra frente, vamos fazer isso, né? Vamos fazer isso pelos nossos filhos, pelos nossos pais também, nossa. Sim, o que eu puder tirar de dúvida da minha mãe, seja do que for, Sim. o que eu puder ensinar, eu vou fazer como eu tenho feito. E minha mãe vai nos eventos. Meus pais foram num evento de casais, então pensa eu, gente, filha, 33 anos, falando de relacionamento pros meus pais, que são o maior exemplo de relacionamento que eu tenho na vida, assim, os dois são sensacionais. E ver eles juntos há mais de 30 anos, ver eles do jeito que eles estão hoje, gente, briga igual recém-casado, tá? Às vezes até pela porta da cama. E aí, não pode perder esse gostinho. Não pode perder. Mas é isso, porque quando a gente fala de adolescente, né, é difícil falar de maternidade na adolescência. A gente tem que levar informação, porque isso não é pra acontecer. Normalizaram.
Mas isso não é uma coisa nossos filhos é a natural, nossa né? benção, né? Eu não consigo enxergar a minha vida sem a Bia, sem eu ter engravidado com A 17 gente nem anos. lembra, Não eu não consigo imaginar o que eu teria feito, sabe? Ainda que eu tivesse engravidei. um plano, né? Engravidei com 16 anos, eu tava prestes a terminar o ensino médio, né? Planos e tudo mais, mas eu nunca parei pra tentar construir na minha cabeça, assim, como teria sido se eu não tivesse sido mãe na adolescência. Provavelmente teria me formado muito mais cedo, provavelmente muitas coisas que eu passei eu não teria passado, sim. Mas, ao mesmo tempo, eu provei de um amor tão grande e indescritível cedo. E isso, pra mim, eu olho como uma dádiva. É muito legal eu ter 33 anos e ter um filho de 16, né? A gente sai junto, ninguém acredita que é mãe e filho. Ainda que seja muito legal ter essas vivências, né? Que é uma coisa... Gente, eu acho incrível. E eu já tenho plena convicção que com meus 40 e tantos anos eu já vou ser vó. E tipo, que legal que eu vou ter energia pra cuidar do meu netinho. Só um pouquinho, viu, filho? Não vem com essa, não. Então, assim, ainda que seja dessa forma, eu acho que nunca é uma escolha, né? Acho que lá atrás, né, nos nossos... E a gente pensa também que eles pagaram um preço por Também. ter nascido na nossa juventude. Primeiro porque a gente não tinha maturidade suficiente para criar um filho, né? Porque hoje eu vejo pelo Matheus, que o Matheus tem 3 anos e 4 meses. Eu vejo que educar o Matheus é diferente de eu ter educado a Bia. Porque eu não tinha maturidade para educar ela ainda. Não que eu tenha maturidade para educar ninguém, não. Ainda a gente dá umas balançadas. Mas é diferente, tipo, até na alimentação. Poxa, gente, a Bia comia doce, sei lá, se eu já comia doce, começou a comer, já comia. Mas é a questão do conhecimento que a gente tava falando, né? Então é falta de maturidade, a gente não aprende, não tem maturidade pra criar uma criança, pra saber o que é teórica. Eu sabia trocar fralda, sabia dar banho, porque a gente tem muito primos, né, pequenos perto da gente. Então eu acabei convivendo com muita criança, mas eu não tinha maturidade pra educar uma criança, de saber assim o que pode e o que não pode. Eu percebo, né, comparando com a maternidade de Matheus, que realmente não tinha maturidade a gente não tinha maturidade pra ser mãe, de ter uma responsabilidade de ter um filho. E a sociedade normalizou ter filhos na adolescência, né? A gente sabe que cada um tem sua história e da sua vida, e sabe, mas a gente teve, eu acho, né, que a gente foi muito privilegiada, porque nossa família sempre teve conosco, né? A gente teve toda aquela bronca, aquele clima, Aquele desespero. aquele negócio, o que eu faço agora? Mas a gente foi acolhida pela nossa família, né? A gente não foi expulsa de casa, a gente né? pode agradecer, só pode agradecer. Só pode mesmo. agradecer porque a gente Porque sabe a gente teve que uma rede de apoio, né? não é a realidade de muitas Muita pessoas que simplesmente engravida e são expulsas de casa e não tem apoio de ninguém, né? E a nossa família é grande, é doida, mas Muito amor, muito amor. muito amor. Nunca faltou nada, né, pros nossos filhos. Tipo, apesar da gente ser muito jovem e o que aconteceu comigo foi diferente da Dani, eu ainda fui pra faculdade, entrei na faculdade grávida, de barriguda. Então, todo mundo que se foi pra faculdade comigo, que se formou comigo, vocês estão tudo velho, porque a Bia já tem 16 anos, tá? Vocês me conheceram grávida. E eu entrei na faculdade grávida, consegui terminar a faculdade. A Bia, falo que a Bia se formou em fisioterapia, porque ela ia mais pra faculdade que alguns alunos. E assim, foi muito surreal, porque mesmo eu tendo todo o apoio da minha família, da família do pai dela, que são os amores, a família dele, assim, não tenho nem o que falar. E da faculdade, gente, foi muito legal, tipo, foi muito difícil fazer faculdade com o neném pequeno. No segundo ano comecei estágio e, meus professores foram, tipo assim, surreais. De pegar a Bia no colo, de passear com a Bia, de falar, vem, traz ela, a gente dá um jeito, que a gente sabe que não é a realidade dos lugares, né? A rede de apoio foi grande. Foi grande, então, assim, a gente foi muito privilegiado, realmente, porque não é todo mundo que tem essa rede de apoio. E eu fui fazer estágio, fui trabalhar, minhas tias, minhas primas, a Bia conhecia a casa de todo mundo ali, todo mundo cuidava um pouquinho. Meu pai ficou sem trabalhar quando a Bia nasceu, tanto que ela e o vô dela, meu filho,
Deus no céu, eu vou na terra, né? Que ficou com ela até ele voltar a trabalhar e ela ir pra escola. E, gente, é muito difícil. Não dá pra falar que é fácil, tudo, que realmente não é. E a gente não quer que eles passem por isso. A gente não é que é ruim, que a gente se arrepende, mas é que a gente sabe o que a gente passou e o que a gente sofreu pra dar do bom e do melhor pra eles. E a gente quer que eles vão pra faculdade, vão estudar, fazer o que eles querem, sem ter que... Na verdade, assim, eu acho que entra muito a gente procurar orientar para que eles não pulem nenhuma fase, né? Isso. Porque naturalmente, se a gente for parar pra pensar, nenhuma família precisa seguir a tradição, nada disso, até porque Não é assim, isso, né? Família brasileira é sempre tradicional. Quer dizer, nem todas, né, gente? Tem muita família que é bem tradicionalzinha. Mas a expectativa é que a gente finalize os estudos, que a gente trabalhe, que a gente consiga traçar. Viagem também. Viajar, né, curtir, assim. E que a gente possa traçar um caminho pra que quando a gente conhecer uma pessoa legal, né, você decide firmar um relacionamento e tudo mais, e aí sim, né, vem os filhos. Naturalmente é assim que acontece. Sim. Então, pra nós foi muito diferente. Ainda que a gente tenha engravidado ali praticamente na mesma fase e tenha a mesma família, mas assim, pra mim a minha vivência foi muito diferente. Porque a minha vivência, quando eu fui mãe, eu precisei fazer tudo sozinha. Então, eu tinha acabado de completar 17 anos. Na época, o pai do meu filho trabalhava durante o dia, a minha mãe trabalhava e fazia faculdade, a minha irmã trabalhava e fazia faculdade, e o meu pai trabalhava. Então, assim, eu não tive essa rede de apoio de poder deixar com o avô, ou com a avó, ou com a tia. Eu não tive isso. Claro que, assim, meu filho sempre recebeu todo o amor do mundo no tempo que eles podiam, né, dedicar pra ele. Eu tive muito apoio no sentido de nada faltar, nem pra mim nem pra ele. Eu fiquei um período até longo sem trabalhar. Então, assim, eu tive todo o suporte que eles podiam me oferecer. Sim. Só que nesse momento não era o tempo livre pra me ajudar a cuidar. Então, é muito difícil cuidar de uma criança. Né? Não é fácil. Então, assim, pra gente, às vezes, adulto, tendo um filho, já não é fácil, porque demanda muita coisa, gente. A mulher passa pela gravidez, que muitas vezes é muito difícil. E ainda que quem teve a gravidez mais tranquila, no final é difícil, porque a mulher fica inchada e fica muito cansada, e são muitos sintomas. E aí depois a mulher passa... demandas também, muitas, né? E depois a mulher passa pelo puerpério, que é muito difícil também, independente da idade. E tem coisas que é só a mãe, né? Só a mãe amamenta, só a mãe vai fazer algumas coisas pelo bebê. E a mãe, além de só ela fazer, às vezes outra pessoa pode fazer, mas a mãe, ela quer fazer. Ela quer estar ali, ela quer se dedicar. Eu quero fazer, Eu quero fazer, meu filho, sabe? Que bom que você pode me ajudar, mas eu quero fazer. Sim. E às vezes a gente precisa aprender a aceitar ajuda também, né, gente? Porque a mãe precisa descansar, é muito complicado. É muito difícil, gente. E aí eu lembro que a minha família ainda falava assim, nossa, a Wanda surpreendeu muito, minha família de dentro de casa, que eu digo. A Wanda surpreendeu muito, porque tudo ela quer fazer e tudo ela faz com carinho e ela se dedica mesmo. E aí, ainda que você tocou muito num tópico que eu concordo, que é onde a gente ainda não tem maturidade, eu acho que também é muito real aquela frase que as pessoas falam que nasce um filho, nasce uma mãe. E é muito real, porque você cria um instinto tão protetor e cuidador que você automaticamente, parece que você já sabia fazer tudo, né? Você sabe fazer tudo que você nunca fez. E aí você faz com zelo, com carinho, mas eu acho que é muito porque envolve todo aquele amor que a maternidade traz, né? Quando o seu filho nasce, ainda que você ame muito os seus pais e o seu parceiro e a sua família... É muito diferente. É muito diferente, assim, nada nunca vai se igualar ou se parecer com a intensidade do amor que uma mãe sente por um filho, que um pai sente por um filho. E ter o meu filho me fez entender e amar e admirar muito mais ainda a minha mãe. Isso é muito E tudo que ela abdicou, real. E tudo que ela abdicou por mim. Se você for mãe, você vai entender. Cara, E, gente, nos surreal mínimos detalhes, tá? Nos mínimos detalhes em todas as fases da vida. Porque eu tenho 33 anos e minha mãe cuida de mim como uma bebezinha dela. É Isso verdade. não passa. Isso é verdade. Isso não passa, porque eu digo tem 16 anos e ele fica louco comigo, às vezes ele fala que eu sufoco ele. E, gente, A Wanda é grudenta.
E Vamos é sem falar a querer, verdade. é sem querer. Porque você quer proteger, você quer cuidar, você quer blindar o seu filho de tudo. Eu não vou conseguir fazer isso, gente. Ele vai passar pelas frustrações, decepções e dores deles, assim como eu passei as minhas. E a minha mãe não pôde me privar, me blindar disso, Verdade. mas ela me acolheu. Sim. Então é pra isso que eu tô ali o tempo todo. Então eu estou tentando deixar ele mais. Ele fala que ele é um adolescente. Maleável. Ele fala que ele é um adolescente que ele não vive, que ele é um adolescente que. Gente, mas adolescente Que não tá parece. vivendo. Ele fala que ele é um adolescente que não parece um adolescente porque ele não faz nada que os adolescentes amigos dele fazem. Eu falei, Adolescente errado, você tá eu falei, exatamente, eu falei, é que seus amigos estão sendo adolescente errado. Fala Porque do adolescente errado. adolescente que é adolescente raiz, não faz o que quer, não. Uhum. Que negócio é esse? Falei, daqui a pouco você completa 18, você vai ver que as coisas nem é tão legal assim. Gente, nem é tão legal ser adulto, vai, fala sério. É. Isso é um papo pro Próximo próximo podcast. Esse podcast é pra você, que vive tudo intensamente e só queria alguém pra dividir o café e a vida. Esse podcast é pra você e a gente te espera no próximo café. Tchau! Beijo!